Olá, paz de Deus com todos. Estou aqui para postar a terceira parte do vídeo. Eu tinha prometido que eu ia postar no dia seguinte, mas eu não consegui com a correria do dia a dia, com os bebês. A Isabela também foi viajar com a minha irmã, aí foi aquela correria pra gente fazer a mala, enfim. Mas hoje deu certo, graças a Deus. Eles estão dormindo, estão bem quietinhos hoje, então, se Deus quiser, a gente vai conseguir até o final. Aproveitando, se inscreve no canal, deixa seu like, curta, compartilha, preciso muito da ajuda de vocês. Eu vou contar, pegar ali um gancho de um pouquinho do que aconteceu ali, né, no vídeo anterior, do que eu comentei, do que eu relatei. Eu fiz o procedimento, imaginei, né, que fosse dar tudo certo, mas infelizmente a nossa vida é cheia de surpresas e acontece algumas vezes algumas coisas na nossa vida que a gente não sabe o motivo. Foi o que aconteceu conosco. Eu fiz o procedimento, eu me internei na quinta-feira, do dia 27/6. Na segunda-feira eu fiz o procedimento na segunda noite, porque não constava mais a bactéria, conforme eu mencionei no vídeo anterior. Também quem quiser ver o vídeo todinho, né, eu vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo, tanto da primeira quanto da segunda parte. Então, aí a médica fez a cerclagem, né, o nome do procedimento, e estava tudo ok. Ela falou, poxa, eu tô feliz, acho que vai dar certo, a gente vai conseguir ganhar umas semanas aí de gestação, porque tudo isso aconteceu, eu estava com 21 semanas. Logo após ter feito o procedimento, ela falou, olha, fica em repouso absoluto, então orientação. Fiquei de repouso absoluto após ter feito e no outro dia, né, que foi na terça-feira. Na quarta-feira, ela falou, você levanta relativamente, né, levanta pra ir no banheiro e volta pra cama. E com isso a gente vai acompanhando com ultrassom pra ver se vai ocorrer algum tipo de alteração. Eles falam no colo do útero, né? Infelizmente ou felizmente, na quarta-feira, quando eu levantei e eles foram fazer a ultrassom, o meu colo, que tava num tamanho, né, razoavelmente bacana pra gente manter uma gestação um pouco mais segura por mais algumas semanas, ele não estava como previsto. O meu colo diminuiu, ou seja, meu colo diminuiu para 3 milímetros, ou seja, praticamente eu não tinha espessura nenhuma para segurar meus bebês. E aí nós ficamos muito abalados, né? Porque era uma situação muito delicada. Eu não poderia fazer nenhum outro procedimento, porque o colo estava muito fraco, a bolsa estava muito próxima, eles já haviam mexido na bolsa, então se eles fossem tentar fazer uma nova cerclagem, não daria certo. Um detalhe, e o meu colo ocorreu essa redução porque a minha bactéria voltou. Então essa bactéria, ela causou tudo isso novamente. Então, no momento também não teria como fazer a cerclagem, porque a bactéria estava presente de novo, tanto no meu sangue quanto na ultrassom. Eu não poderia colocar um pessário, que também era uma outra forma, que eles até cogitaram no início colocar, eu também não conseguiria colocar, porque essa bactéria deixa o útero como se fosse, eles me disseram assim, como se fosse uma gelatina. Então, ou seja, nós teríamos que seguir a gravidez pela misericórdia de Deus, né? E foi o que aconteceu. A orientação foi, você vai se manter em repouso absoluto o máximo de tempo possível. E eu me mantive em repouso, a minha cama ficava um pouquinho inclinada e eu não podia levantar nem para ir fazer as necessidades, né? Podia levantar nem para ir no banheiro, para tomar banho, tudo era feito na cama. Foi um momento muito difícil, até porque não que a gente desacredite de nada, eu tinha, assim, a gente estava bastante confiante, né, de que Deus estava ali conosco, que Ele iria fazer uma obra na nossa vida, né, que os nossos olhos iriam presenciar esse milagre, mas tinha dias que a nossa fé ficava um pouco abalada, acho que acontece isso com todo mundo. E era muito difícil você não poder levantar da cama e ao mesmo tempo você não ter uma certeza. Porque todo dia para nós era uma vitória, porque a gente não tinha certeza até quando eu iria conseguir levar a gestação. Porque a gente sabia que o meu colo era muito sensível, né? Que meu útero estava muito sensível. E aí aconteceu tudo isso, eu tomei medicação por um período. Eu acho que de medicação chegou aproximadamente de antibiótico na veia, mas aproximadamente uns 15 a 18 dias,
porque eu tive a primeira leva de antibiótico, eles finalizaram essa leva, depois teve uma troca para um outro tipo de antibiótico. E era muito sofrido, era muito dolorido, vamos dizer assim, eu já não tinha mais nem veia para furar, era terrível. E ainda mais quando é antibiótico, acaba perdendo o acesso bem fácil, né? Mas ali Deus estava na nossa frente, os dias de angústia, Deus também se manteve sempre presente, nos mostrando, né? Que a gente teria que ser forte, que teria que aguentar isso até o final, até porque, como dizem, né? Eu ouvi já dizer muito isso, que gerar um testemunho dói. E para nós não foi diferente, foi dolorido, foi difícil a incerteza, foi difícil os momentos de você não poder levantar da cama e ter uma dependência 100%, tanto da equipe médica, da equipe de enfermeiro, como também, né, dos familiares. Tinha minha filha que estava em período escolar, ficava com a minha mãe, com a minha irmã, para levar para a escola. Ela também sofreu bastante, porque nós não estávamos ali, foi praticamente 2 meses de internação que, né, vivenciei aí nessa situação delicada, tanto que o aniversário dela foi no hospital, foi muito bonitinho, tanto dela quanto do meu sobrinho. Ela faz dia 12/7 e ele 21/7, e eles optaram por fazer o bolinho lá no hospital, e eu achei muito bonito e muito carinhoso, um gesto muito nobre dos dois, né? Eu acho que são tantos detalhes, e às vezes eu paro assim para pensar como Deus foi bondoso conosco, e ao mesmo tempo como a gente foi forte, como a gente manteve uma fé e como a gente foi resiliente naquele momento. Eu falo a gente porque não era só, era a minha família. Meu esposo ficou todos os dias comigo, ele trabalhou de home office e trabalhou lá do meu lado, me apoiando. E isso foi muito bonito e muito gratificante, a pessoa, né, se dispor, a todos que se dispuseram a fazer isso por nós, a nos ajudar de alguma forma. Vamos chegar na parte, né, interessante. Então, eu vivenciei esse período, fiquei ali de repouso absoluto, foi muito sofrido, muitas vezes Deus tocava no nosso coração, de que iria dar tudo certo. Algumas vezes tive episódio que eu já desanimei muito, muito, muito mesmo. Eu falava, meu Deus, que situação, né? Por que eu tô passando por isso? Teve até um episódio que eu abri assim, eu tava muito chateado, eu abri assim o Instagram e veio, olha, veio um trecho, né, de uma pregação, e o irmão falava, olha, Deus, ele não disse que você não passaria, né, pelo fogo, você vai passar pelo fogo, mas ele vai passar com você. Aí lembrou uma passagem ali de Daniel, onde teve, né, onde, né, Deus estava ali no fogo com Sodraque, Mesaque, Abidnego. E assim, foi muito bonito, e ali ficou muito tocante, isso me pegou muito. Eu falava, nossa, é verdade, a gente tá passando por isso e a gente vai seguir firme porque Deus tá conosco e vai nos dar uma fé. Mas eram momentos, né? E aí vivenciamos esse período todo e chegou o grande dia. Teve um casal de amigo nosso que foi para os Estados Unidos e falaram, olha, vocês querem que a gente compre algumas coisas aqui? Enfim, eles trouxeram algumas roupas para os bebês, né, para o enxoval. E meu esposo tinha ido buscar. E eu tava muito bem, eu não tava sentindo nada. Na verdade, eu tinha sentido uma dor nas costas, mas tanto a fisioterapeuta como os médicos falavam, não, essa dor é pela quantidade de tempo que você tá deitada, então isso acaba tendo um desgaste. E eu já sentia muitas dores na minha perna também, minha perna doía demais, porque eu perdi, né, um pouco, não sei como falar, da massa muscular, enfim. E o meu esposo foi, quando ele chegou, e de segunda e quarta ele tava fazendo pós-graduação, e eu ficava lá no hospital. Ele, mas se alguém precisar ajudar, as enfermeiras me ajudavam, é uma equipe muito fantástica, assim, eu não tenho nem o que falar. E nesse dia ele chegou, falou, eu peguei aqui as roupinhas. Eu falei, então quando você chegar da faculdade, a gente dá uma olhada. Não deu nem tempo, ele foi, e aí de repente eu entrei em trabalho de parto. Isso eu estava no dia que eu completei 29 semanas, numa quarta-feira. E graças a Deus eu já tinha completado 24, que já foi uma vitória, que eu tinha tomado a injeção de corticoide, que ajuda, né, ajuda no pulmãozinho dos bebês. E eu já tinha tomado 2 doses e entrei em trabalho de parto com 29 semanas.
E aí foi um susto, porque eu nunca imaginei que eu ia sentir dores de parto, porque eu sempre tive muito medo de parto normal, isso é algo meu. E tava tudo certo. Eu falei, não, vamos fazer cesárea, né? Vai ser cesárea quando eles forem nascer, até porque são gêmeos. E da minha filha foi isso também, porque eu tive cesárea porque ela tava sentada. Gente, e foi uma dor insuportável. Eu chorava de dor. Aí o Thiago ligou pra minha médica, falou: calma, tô chegando, a gente vai tentar inibir esse parto, porque tem alguns medicamentos que a gente consegue inibir, porque eles tinham visto, não tinha. Eu não tive descolamento, a minha bolsa não rompeu e aquela cerclagem lá de 3 milímetros, ela se mantinha ali, ela tava ali fechada. E eles não tentavam descobrir o motivo, vários médicos passavam no quarto, enfim, não conseguiram inibir e eu chorava de dor. E isso começou, era mais ou menos 6h20. Quando foi umas 9 e pouquinha, aí minha mãe, minhas irmãs já estavam lá, né? E aí eles conversaram entre si, meu esposo, minha mãe falou, ó, fala pra médica que não dá, vai ter que tirar, né? Ver qual é a alternativa, né? Porque eu tava sofrendo demais, e junto com isso eu também tava com uma hemorragia. Então eles estavam tentando descobrir de onde que vinha tudo isso. E eles me colocaram esse remédio, que ele demorava 1 hora pra fazer o efeito. E após 1 hora, tinha 3 horas aí pra ele ainda tentar inibir o parto. Mas o certo era na primeira hora. Na primeira hora tinha que dar certo. E não aconteceu. E as contrações, elas vinham a cada 10 segundos. Então, eu tinha a contração, tinha um descanso de 10 segundos e voltava assim no nível exorbitante. Tanto que eu falei pra minha médica, meu Deus, admiro quem quer ter parto normal. Ela falou, não, é que a pessoa que quer ter parto normal, ela tá preparada pra isso, tá preparada tanto fisicamente como psicologicamente. E não era o meu caso, eu não tava preparada. Pra mim ainda tava tão bem que pra mim eu ia levar as crianças pra 36 semanas, que eu não ia ganhar ali com 29, mas foi da permissão de Deus. E aí foi um momento muito complicado, eu entrei, fui pra sala de parto, tomei uma outra medicação, uma medicação que você coloca ali, ela parece que tá pegando fogo, que é uma medicação para quando os bebês nascerem não ter problema de ter hemorragia cerebral. Tomei essa medicação, fui pra sala de parto, já tinha sido orientada de quando eles nascessem, eu não ia pegar, como acontece, para tirar aquela fotinho linda, né, que todo mundo deseja. E foi tudo muito rápido. Eles tiraram primeiro o Gabriel, a pediatra já tinha me falado que nem sabia se ia conseguir me mostrar ele, né, porque normalmente nasce ali com um conforto respiratório muito grande, mas ela conseguiu me mostrar, eu vi ele muito rápido. E aí pediram pro meu esposo acompanhar para uma outra sala, que é onde eles iam fazer o procedimento nele. E aí nasceu o Matheus, e aconteceu a mesma coisa, vi muito rápido e já levaram pra sala, meu esposo foi, acompanhou as crianças, a minha obstetra veio e falou, olha, fica tranquila, né, que meu esposo já tava na sala com eles, eles estão bem, agora estão realizando o procedimento, e aqui tá dando tudo certo também, enfim. Eles foram pro procedimento, meu esposo acompanhou isso e foi bem agoniante, muito triste ao mesmo tempo, a gente tava muito aflito. Eu acho que era um misto de emoção. A gente tava grato por ter, né, Deus ter abençoado que a gente conseguiu chegar ali até 29 semanas, mas ao mesmo tempo a gente sabia que 29 semanas também é um período delicado, né? O bebê não nasce ali 100% formado, é muita coisa, enfim. E aí meu esposo acompanhou, disse que lá um dos meus bebezinhos teve apneia, né? Parou ali mais ou menos 3 vezes de respirar. Se bem que a médica depois ela não usou pra mim o termo apneia, ela só disse que ele tinha parado 3 vezes e que graças a Deus ele tava bem, então nós não sabemos ao certo o que aconteceu. Foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. Após isso, ao mesmo tempo que eu tava muito triste, eu tava muito aliviada, porque eu falei, nossa, meu Deus, eles estão bem, a gente passou da pior parte. Nossa, pra quem tava lá atrás com 21 semanas, com uma projeção de não vingar uma gravidez, a gente chegou até aqui, então, meu Deus, nossa, isso é um milagre. Aí fui pro quarto, né, depois que passou o período da anestesia, eu fiquei na parte de anestesia sozinha, porque meu esposo desceu, né, pra acompanhar
eles até a entrada da UTI, né, neonatal, onde iria finalizar ali os procedimentos. A princípio eles não tinham sido entubados, mas ao decorrer da madrugada o desconforto deles foi bastante, a médica optou por entubar. Mas assim, foram muitas vitórias também ali na UTI neonatal. Eu acho que vale eu fazer um vídeo para contar toda a nossa experiência ali dentro, porque foi muito, muito gratificante tudo que a gente viveu ali, tudo que a gente passou, o quanto a gente teve de força. Foram 45 dias de UTI. O primeiro momento a gente levou um baque quando viu, porque a criança é muito sensível, cheia de aparelho para respirar, entubada, cheia de acesso. Foi muito triste, muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente teve uma força assim muito grande. Eu vou fazer um vídeo para poder mostrar também umas fotinhos de quando aconteceu isso lá no início, como eles estão hoje. Essa é um pouquinho a minha história da minha gestação. Eu acho que vale muito a pena compartilhar, porque tem muita gente. Eu internada ali, eu vi que existe um mundo de gestantes na situação que eu estava, ou muito parecido, ou talvez não tão parecido, com alguma coisa diferente, mas ali vivenciando essa tensão, ou também mães na UTI, né, neonatal, ali orando pelos seus filhinhos para se recuperar, passando por situações tão delicadas e tão difíceis. Eu achei que valeu muito a pena compartilhar e contar um pouquinho da minha história e saber que muitas vezes a gente tem que ter fé, né? Se agarrar a Deus, pedir misericórdia, pedir sabedoria, paciência, resiliência para poder passar nessa situação. Eu falo pela experiência que a gente viveu um milagre, e eu até falo que a gente pegou os nossos milagres aqui no braço, porque como eu mencionei ali anteriormente, a nossa estatística era praticamente zero. Vamos lá, entrar em trabalho de parto com 21 semanas, bactéria, uma série de fatores que daria tudo para eles não estarem aqui hoje, mas pela graça e misericórdia de Deus eles estão. Então eu vou fazer depois um próximo vídeo para contar um pouquinho, até mostrar um pouquinho as fotinhos lá do início, um pouquinho a evolução deles até hoje, e ver que Deus é maravilhoso, que opera muitos milagres, como operou na nossa vida. Deus abençoe a todos por estar aqui assistindo o vídeo, por ter se inscrito no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha. Deus abençoe, um grande beijo. Tchau!